Imagine um mundo onde o mal é dominado, a paz reina suprema e Cristo nos conduz em uma celebração milenar de esperança e restauração. Parece um sonho distante, não é? Mas e se eu dissesse que isso não é apenas um conto de fadas? Apocalipse 20 fala do milênio, um período surpreendente em que a história e a profecia se chocam. Mas o que isso realmente significa? E quem estará lá para testemunhar essa transformação divina? Fique conosco enquanto desvendamos os mistérios do milênio e seu profundo impacto em nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar nos comentários de onde você é ou como Jesus realizou milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus o abençoará e estará com você sempre. No desenrolar do drama do Apocalipse, um capítulo grandioso e misterioso emerge, frequentemente gerando intenso debate e fascínio: o conceito do milênio. Conforme articulado em Apocalipse 21:6, esta passagem pinta um retrato vívido em que Satanás está preso no abismo por 1000 anos, enquanto aqueles que foram martirizados por seu testemunho se levantam para reinar com Cristo. Esta era, conhecida como milênio, se destaca como uma das promessas proféticas mais intrigantes, cativando a imaginação com sua descrição de um tempo de paz incomparável e soberania divina. No entanto, a interpretação deste período enigmático há muito tempo gera debates teológicos, dividindo estudiosos e crentes em 3 escolas principais de pensamento: pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. No cerne desta controvérsia está a questão: o milênio é um reinado literal, de 1000 anos, ou simboliza algo maior? A visão pré-milenista, que tende a adotar uma postura mais literal, postula que Cristo retornará antes deste período de 1000 anos. Esta interpretação enfatiza um futuro reinado físico na terra, onde Jesus, descendo dos céus, vencerá o mal e estabelecerá seu reino diretamente no meio da humanidade. Essa crença é caracterizada por uma expectativa vívida, na qual as profecias predizem um tempo em que a justiça prevalecerá e a terra se deleitará na luz da redenção divina. Aqui, as almas dos fiéis martirizados ascendem à liderança, e o cenário da governança terrena é transformado sob o governo direto de Cristo. Em contraste, o pós-milenismo prevê o milênio como uma utopia progressiva, alcançada antes do retorno de Cristo. Os defensores dessa visão veem o aprimoramento espiritual e moral do mundo como um precursor de sua segunda vinda. Ela pinta um panorama otimista em que a influência do Evangelho gradualmente permeia a sociedade, curando divisões e promovendo um reino de paz e justiça. Para aqueles inclinados a essa visão, o milênio representa uma era de harmonia alcançada por meio da cooperação humana com os mandamentos divinos, catalisando o crescimento espiritual e a transformação social. Aqui, o eventual retorno de Cristo coroa um mundo já ascendente, enriquecido e preparado para acolher seu Rei soberano. No entanto, outra perspectiva, a visão amilenista, desafia completamente as interpretações literais. Ela oferece uma leitura alegórica, sugerindo que o milênio é a era atual da Igreja, simbolizando o reinado espiritual de Cristo sobre os corações dos crentes ao longo dos séculos. Desse ponto de vista, a prisão de Satanás não é um evento futuro, mas uma realidade contínua, onde seu poder é restringido pela vitória de Cristo na cruz. Os mártires fiéis, portanto, reinam com Cristo em união espiritual, não confinados a um futuro distante, mas como testemunhos vivos da autoridade divina e da perseverança fiel. Essa visão enfatiza a influência presente e ativa do reino de Cristo, encorajando os crentes a viverem na realidade de sua presença perpétua. Cada perspectiva traz ricas implicações teológicas e práticas, abordando a esperança, a expectativa e a natureza das promessas de Deus. Aqueles que se alinham com o pré-milenismo frequentemente vivem com uma urgência intensificada, antecipando o retorno iminente de Cristo à medida que o clima agitado do mundo se aproxima. Os pós-milenistas, no entanto, podem encontrar motivação no movimento colaborativo em direção à melhoria da sociedade, vendo o progresso terreno como uma escada para a realização divina. Enquanto isso, os amilenistas abraçam uma fé inabalável no poder transformador de Cristo dentro e entre os crentes, mesmo em meio ao caos mundial, mantendo a crença de que seu reino está eternamente presente e avançando. Ao contemplar essas visões,
É preciso também considerar a ampla tapeçaria da profecia bíblica, onde o Apocalipse se funde com outras escrituras, invocando imagens que ressonam nos reinos espiritual e literal. Ao descrever sua visão, o apóstolo João nos convida a nos aprofundarmos no mistério do plano de Deus em desenvolvimento, 1000 anos que poderiam significar uma infinidade de verdades espirituais. O milênio, portanto, não se apresenta meramente como uma promessa futura ou realidade atual, mas como um convite a ponderar a majestade da sabedoria de Deus, a amplitude de sua justiça e a profundidade de seu amor em todas as eras. À medida que navegamos por essas verdades, refletindo sobre qual perspectiva mais se alinha com a totalidade das Escrituras, nos encontramos atraídos para a profunda jornada da fé, onde a vitória final de Cristo nos convida a viver com esperança, propósito e convicção inabalável. A imagem de Apocalipse 20:4 revela misticamente uma visão que cativou teólogos e crentes, o reinado glorioso de Cristo ao lado de seus escolhidos, os mártires, os fiéis e aqueles ressuscitados para a vida. Essa visão profunda finca suas raízes firmemente no reino vindouro de Cristo, irradiando propósito divino e esperança para o futuro. Os fiéis, retratados nesses versículos, não são meras testemunhas, mas participantes de uma monarquia divina. Esses indivíduos suportaram provações que refinaram seus espíritos como ouro purificado pelo fogo. Eles são aqueles que permaneceram firmes em sua fé, até a morte, e sua recompensa não é apenas a vida, mas uma participação no governo de uma terra restaurada. Apocalipse 20:4 nos dá esse rico simbolismo de visão, incitando-nos a imaginar e celebrar a fidelidade que reina ao lado do Rei dos Reis. Em meio a essa revelação, a narrativa do milênio nos convida a Isaías 11 e Miqueias 4, onde visões de paz, justiça e harmonia personificam o reinado do Messias. Isaías pinta um quadro vibrante de lobos habitando com cordeiros, leopardos com cabras, todos sob um reinado presidido pela justiça divina. Essa representação profética de paz e restauração nos oferece um modelo de um mundo curado das cicatrizes da tribulação, um antegozo da vida sob o reinado de Cristo. Na serenidade de tal mundo, leões não apenas se deitam ao lado de cordeiros, mas espadas são transformadas em arados, como Miqueias prevê, tornando-se instrumentos de sustento em vez de guerra. Essa visão vai além do literal para evocar uma transformação do coração e da sociedade, uma restauração da harmonia edênica. É muito mais do que a suspensão do conflito. É a realização da justiça divina, onde o amor e a lei de Deus estão inextricavelmente consagrados no coração de cada habitante. Como será a vida nesta utopia onde Cristo reina de Jerusalém, um farol e centro para todas as nações? O profeta Ezequiel anuncia um templo revitalizado como foco da presença e adoração divinas, emanando refrigério espiritual para o mundo. Imagine uma sociedade onde a retidão e a paz sejam comuns, não anomalias, onde todos os seres vivam em alinhamento com a santa intenção, onde a fome e a pobreza sejam inéditas, substituídas por abundância e bênçãos. Neste capítulo da narrativa divina, a própria terra se regozija, não mais gemendo sob a maldição da decadência, mas celebrando seu Criador em renovação. As árvores batem palmas, as montanhas cantam e a terra renovada une sinfonias de louvor, todas ressoando com a harmonia do governo de Cristo. A natureza, a humanidade e o divino se envolvem em uma dança de restauração, profunda e requintada. O milênio serve como um bálsamo profundo para as feridas infligidas por tribulações passadas. Curas em massa ocorrem não apenas em corpos físicos, mas também na restauração de relacionamentos, sociedades e nações. A dor é desfeita e o trauma transformado em testemunhos de graça. Aqui, a culminância do anseio humano encontra consolo e realização na presença do divino, ecoando através de rostos iluminados pela glória da reconciliação e da paz. O reinado de Cristo transforma a governança, a cultura e a economia humanas em reflexos da vontade divina. Sob seu governo, liderança é sinônimo de servidão. O poder se torna um veículo para a elevação e a justiça. Aliada à misericórdia, torna-se nossa estrela-guia. É uma existência que nos impele a reconhecer não apenas a ausência do mal, mas também a celebração da bondade vibrante e dinâmica.
No entanto, essa celebração divina não estaria completa sem o silenciamento de Satanás. Com o mal controlado, a humanidade pode florescer sem restrições, escolhendo livremente a obediência a Deus por puro amor e devoção, em vez de medo ou manipulação. Isso ecoa o clamor por um mundo restaurado e livre das garras enganosas do adversário. Um Éden restaurado onde a harmonia prevalece. Nas mensagens ocultas do Apocalipse, encontramos profundas garantias de esperança e renovação. Essa visão nos convida a imaginar um mundo renovado, um mundo onde o amor de Deus reina supremo, ecoando em cada alma vivente e manifestação física de sua criação. É um chamado não apenas para crer, mas para viver na expectativa de nossos papéis neste reino divino, enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. Imagine um mundo onde o mal é dominado, a paz reina suprema e Cristo nos conduz em uma celebração milenar de esperança e restauração. Parece um sonho distante, não é? Mas e se eu dissesse que isso não é apenas um conto de fadas? Apocalipse 20 fala do milênio, um período surpreendente em que a história e a profecia se chocam. Mas o que isso realmente significa? E quem estará lá para testemunhar essa transformação divina? Fique conosco enquanto desvendamos os mistérios do milênio e seu profundo impacto em nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar nos comentários de onde você é ou como Jesus realizou milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus o abençoará e estará com você sempre. No desenrolar do drama do Apocalipse, um capítulo grandioso e misterioso emerge, frequentemente gerando intenso debate e fascínio: o conceito do milênio. Conforme articulado em Apocalipse 21:6, esta passagem pinta um retrato vívido em que Satanás está preso no abismo por 1000 anos, enquanto aqueles que foram martirizados por seu testemunho se levantam para reinar com Cristo. Esta era, conhecida como milênio, se destaca como uma das promessas proféticas mais intrigantes, cativando a imaginação com sua descrição de um tempo de paz incomparável e soberania divina. No entanto, a interpretação deste período enigmático há muito tempo gera debates teológicos, dividindo estudiosos e crentes em 3 escolas principais de pensamento: pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. No cerne desta controvérsia está a questão: o milênio é um reinado literal, de 1000 anos ou simboliza algo maior? A visão pré-milenista, que tende a adotar uma postura mais literal, postula que Cristo retornará antes deste período de 1000 anos. Esta interpretação enfatiza um futuro reinado físico na terra, onde Jesus, descendo dos céus, vencerá o mal e estabelecerá seu reino diretamente no meio da humanidade. Essa crença é caracterizada por uma expectativa vívida, na qual as profecias predizem um tempo em que a justiça prevalecerá e a terra se deleitará na luz da redenção divina. Aqui, as almas dos fiéis martirizados ascendem à liderança, e o cenário da governança terrena é transformado sob o governo direto de Cristo. Em contraste, o pós-milenismo prevê o milênio como uma utopia progressiva, alcançada antes do retorno de Cristo. Os defensores dessa visão veem o aprimoramento espiritual e moral do mundo como um precursor de sua segunda vinda. Ela pinta um panorama otimista em que a influência do Evangelho gradualmente permeia a sociedade, curando divisões e promovendo um reino de paz e justiça. Para aqueles inclinados a essa visão, o milênio representa uma era de harmonia alcançada por meio da cooperação humana com os mandamentos divinos, catalisando o crescimento espiritual e a transformação social. Aqui, o eventual retorno de Cristo coroa um mundo já ascendente, enriquecido e preparado para acolher seu Rei soberano. No entanto, outra perspectiva, a visão amilenista, desafia completamente as interpretações literais. Ela oferece uma leitura alegórica, sugerindo que o milênio é a era atual da Igreja, simbolizando o reinado espiritual de Cristo sobre os corações dos crentes ao longo dos séculos. Desse ponto de vista, a prisão de Satanás não é um evento futuro, mas uma realidade contínua, onde seu poder é restringido pela vitória de Cristo na cruz. Os mártires fiéis, portanto, reinam com Cristo em união espiritual, não confinados a um futuro distante, mas como testemunhos vivos da autoridade divina e da perseverança fiel. Essa visão enfatiza a influência presente e ativa do reino de Cristo,
encorajando os crentes a viverem na realidade de sua presença perpétua. Cada perspectiva traz ricas implicações teológicas e práticas, abordando a esperança, a expectativa e a natureza das promessas de Deus. Aqueles que se alinham com o pré-milenismo frequentemente vivem com uma urgência intensificada, antecipando o retorno iminente de Cristo à medida que o clima agitado do mundo se aproxima. Os pós-milenistas, no entanto, podem encontrar motivação no movimento colaborativo em direção à melhoria da sociedade, vendo o progresso terreno como uma escada para a realização divina. Enquanto isso, os amilenistas abraçam uma fé inabalável no poder transformador de Cristo dentro e entre os crentes, mesmo em meio ao caos mundial, mantendo a crença de que seu reino está eternamente presente e avançando. Ao contemplar essas visões, é preciso também considerar a ampla tapeçaria da profecia bíblica, onde o Apocalipse se funde com outras escrituras, invocando imagens que ressoam nos reinos espiritual e literal. Ao descrever sua visão, o apóstolo João nos convida a nos aprofundarmos no mistério do plano de Deus em desenvolvimento, 1000 anos que poderiam significar uma infinidade de verdades espirituais. O milênio, portanto, não se apresenta meramente como uma promessa futura ou realidade atual, mas como um convite a ponderar a majestade da sabedoria de Deus, a amplitude de sua justiça e a profundidade de seu amor em todas as eras. À medida que navegamos por essas verdades, refletindo sobre qual perspectiva mais se alinha com a totalidade das Escrituras, nos encontramos atraídos para a profunda jornada da fé, onde a vitória final de Cristo nos convida a viver com esperança, propósito e convicção inabalável. A imagem de Apocalipse 20:4 revela misticamente uma visão que cativou teólogos e crentes, o reinado glorioso de Cristo ao lado de seus escolhidos, os mártires, os fiéis e aqueles ressuscitados para a vida. Essa visão profunda finca suas raízes firmemente no reino vindouro de Cristo, irradiando propósito divino e esperança para o futuro. Os fiéis, retratados nesses versículos, não são meras testemunhas, mas participantes de uma monarquia divina. Esses indivíduos suportaram provações que refinaram seus espíritos como ouro purificado pelo fogo. Eles são aqueles que permaneceram firmes em sua fé, até a morte, e sua recompensa não é apenas a vida, mas uma participação no governo de uma terra restaurada. Apocalipse 20:4 nos dá esse rico simbolismo de visão, incitando-nos a imaginar e celebrar a fidelidade que reina ao lado do Rei dos Reis. Em meio a essa revelação, a narrativa do milênio nos convida a Isaías 11 e Miqueias 4, onde visões de paz, justiça e harmonia personificam o reinado do Messias. Isaías pinta um quadro vibrante de lobos habitando com cordeiros, leopardos com cabras, todos sob um reinado presidido pela justiça divina. Essa representação profética de paz e restauração nos oferece um modelo de um mundo curado das cicatrizes da tribulação, um antegozo da vida sob o reinado de Cristo. Na serenidade de tal mundo, leões não apenas se deitam ao lado de cordeiros, mas espadas são transformadas em arados, como Miqueias prevê, tornando-se instrumentos de sustento em vez de guerra. Essa visão vai além do literal para evocar uma transformação do coração e da sociedade, uma restauração da harmonia edênica. É muito mais do que a suspensão do conflito. É a realização da justiça divina, onde o amor e a lei de Deus estão inextricavelmente consagrados no coração de cada habitante. Como será a vida nesta utopia onde Cristo reina de Jerusalém, um farol e centro para todas as nações? O profeta Ezequiel anuncia um templo revitalizado como foco da presença e adoração divinas, emanando refrigério espiritual para o mundo. Imagine uma sociedade onde a retidão e a paz sejam comuns, não anomalias, onde todos os seres vivam em alinhamento com a santa intenção, onde a fome e a pobreza sejam inéditas, substituídas por abundância e bênçãos. Neste capítulo da narrativa divina, a própria terra se regozija, não mais gemendo sob a maldição da decadência, mas celebrando seu Criador em renovação. As árvores batem palmas, as montanhas cantam e a terra renovada une sinfonias de louvor, todas ressoando com a harmonia do governo de Cristo. A natureza, a humanidade e o divino se envolvem em uma dança de restauração, profunda e requintada.
O milênio serve como um bálsamo profundo para as feridas infligidas por tribulações passadas. Curas em massa ocorrem não apenas em corpos físicos, mas também na restauração de relacionamentos, sociedades e nações. A dor é desfeita e o trauma transformado em testemunhos de graça. Aqui, a culminância do anseio humano encontra consolo e realização na presença do divino, ecoando através de rostos iluminados pela glória da reconciliação e da paz. O reinado de Cristo transforma a governança, a cultura e a economia humanas em reflexos da vontade divina. Sob seu governo, liderança é sinônimo de servidão. O poder se torna um veículo para a elevação e a justiça. Aliada à misericórdia, torna-se nossa estrela-guia. É uma existência que nos impele a reconhecer não apenas a ausência do mal, mas também a celebração da bondade vibrante e dinâmica. No entanto, essa celebração divina não estaria completa sem o silenciamento de Satanás. Com o mal controlado, a humanidade pode florescer sem restrições, escolhendo livremente a obediência a Deus por puro amor e devoção, em vez de medo ou manipulação. Isso ecoa o clamor por um mundo restaurado e livre das garras enganosas do adversário. Um Éden restaurado onde a harmonia prevalece. Nas mensagens ocultas do Apocalipse, encontramos profundas garantias de esperança e renovação. Essa visão nos convida a imaginar um mundo renovado, um mundo onde o amor de Deus reina supremo, ecoando em cada alma vivente e manifestação física de sua criação. É um chamado não apenas para crer, mas para viver na expectativa de nossos papéis neste reino divino, enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. Ao nos aprofundarmos na questão desconcertante de por que Satanás deve ser libertado após 1000 anos do reinado de Cristo, nos encontramos no cerne de uma das passagens mais enigmáticas do Apocalipse. Apocalipse 27:9. A passagem diz: quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra. O seu número é como a areia da praia do mar. Esta passagem desperta a curiosidade e nos impele a compreender a lógica divina por trás da libertação de uma força tão malévola de volta ao mundo que vivenciou milênios de paz e retidão sob o governo de Cristo. É como se a história se desenvolvesse em um crescendo, e este momento de libertação serve tanto como um teste final da lealdade da humanidade, quanto como um agente esclarecedor para revelar a verdadeira natureza do livre-arbítrio. Para uma profunda compreensão teológica, precisamos desvendar este profundo mistério. Ao longo do milênio, um mundo sereno se desenrola sob o reinado de Cristo, livre das correntes do engano de Satanás. É uma era marcada pela paz, onde as nações vivem sob o governo direto do Messias, um governo como nenhum outro, enraizado na retidão e na justiça, como retratado em passagens de Isaías e Miqueias. No entanto, esta antiga questão persiste. Sem oposição, a retidão realmente prevalece do coração, ou é um mero subproduto das circunstâncias? Pode-se perguntar por que a prisão temporária de Satanás não marcaria seu fim definitivo. Essa questão nos leva a uma compreensão da justiça divina que busca a lealdade genuína da humanidade, um verdadeiro teste de lealdade das profundezas de cada alma, em vez da obediência forçada. A libertação de Satanás introduz um ambiente onde a humanidade, vivendo em um mundo aparentemente perfeito, enfrenta a difícil escolha entre a lealdade eterna e a rebelião passageira. E assim, a história se desenrola. Satanás, mais uma vez solto, mira enganar as nações, reunindo uma multidão de indivíduos tão incontáveis quanto a areia, de todos os cantos da terra. Não se trata de uma mera reunião física, mas de uma rebelião sinfônica contra a autoridade suprema de Deus. Nesse ato, testemunhamos o trágico potencial de rebelião existente até mesmo em uma criação regenerada. Uma rebelião que surge do livre-arbítrio e da escolha individual, oculta nos corações e revelada somente quando a liberdade recebe espaço. Por quê, então, essa rebelião é permitida antes de seu rápido fim? Ela se apresenta como um testemunho da liberdade humana, da realidade de que mesmo 1000 anos de paz perfeita não podem alterar um coração que se opõe ao governo divino sem transformação por meio da verdadeira fé e lealdade.
Esta é a maneira de Deus permitir que todo o potencial de obediência se esgote, todo motivo oculto seja revelado e todo coração escolha ou rejeite seu reinado perfeito. Em última análise, a justiça divina prevalece quando o fogo desce do céu para extinguir a aspiração insurgente de Satanás e sua hoste reunida. Este fogo representa não apenas o julgamento, mas também a intervenção divina, uma mensagem clara de que o poder soberano de Deus não pode ser minado. Ilustra a consumação de sua justiça, pondo fim à existência rebelde sem a natureza prolongada e a devastação da guerra humana. A soberania de Deus é reafirmada, apresentando um ato final que é resoluto e completo. O significado vai além da mera narrativa. Aqui vemos um oráculo divino anunciando a finalidade do propósito reinante de Deus. A derrota final de Satanás não é uma escaramuça física, mas uma purificação espiritual, afirmando a supremacia do governo de Deus, a futilidade da rebelião e o retorno indiscutível à ordem divina. À medida que a narrativa mais ampla se aproxima do julgamento do grande trono branco, este episódio serve como um prelúdio vívido para a revelação dos destinos eternos. Ele captura a difícil escolha que se coloca diante da humanidade, não apenas na grandeza da profecia, mas nas decisões diárias de fé, onde motivos ocultos encontram a graça divina e a verdade prevalece. Portanto, a libertação de Satanás após o milênio não é um descuido nem um risco desnecessário por parte de uma divindade benevolente. É uma revelação final, um momento revelador através do qual a lealdade da humanidade é profundamente testada e através do qual a justiça e a misericórdia de Deus permanecem incontestáveis. Nesta tapeçaria reveladora, o cenário está preparado para o início da eternidade, uma eternidade imaculada pelo potencial de rebelião, onde a paz é duradoura, não ditada por regras externas, mas emanando de corações eternamente alinhados com o propósito divino. Na revelação dos destinos finais, o grande trono branco se destaca como um momento crucial onde cada alma viva e ressuscitada enfrenta a justiça inflexível de Deus. O apóstolo João, em Apocalipse 20, 11-15, apresenta uma visão austera e inspiradora. Um trono radiante em pureza, situado sobre um cenário cósmico despojado do céu e da terra enquanto fugiam da presença divina. É uma cena de solene finalidade. Finalmente, a justiça divina acena com um olhar imparcial e onisciente. Imagine a assembleia, todos os mortos, grandes e pequenos, convocados de seus lugares de descanso, o mar oferecendo seus prisioneiros, a morte e o Hades entregando os seus. A humanidade se apresenta desmascarada, cada alma um livro aberto diante de Deus. Aqui, feitos há muito enterrados sob as areias do tempo são revelados. Nada escondido, nada esquecido. O registro eterno conhecido como o livro da vida carrega consigo um significado supremo. Para aqueles cujos nomes estão inscritos nela, revela-se uma promessa que transcende o tempo, uma passagem para um reino de eterna novidade, o novo céu e a nova terra, conforme descrito em Apocalipse 21. Esses anais sagrados testificam não apenas atos, mas também fé, graça recebida e o poder transformador da obra redentora de Cristo. Para o leitor moderno, essa imagem de julgamento pode evocar medo ou incerteza, mas serve como um testamento da justiça divina. O julgamento de Deus não é arbitrário, nem vingativo, mas é estabelecido em verdade e retidão. Cada ação e intenção, cada sussurro do coração, é justificado. Aqueles que são considerados em falta enfrentam o lago de fogo, um símbolo pungente de separação da fonte de toda bondade e da própria vida. No entanto, dentro dessa dura fronteira reside a esperança de renovação, pois onde o julgamento termina, a preparação para a eternidade começa para valer. Este momento, assustador e magnífico, forma um equilíbrio celestial à medida que o milênio se esvai. Ao longo de 1000 anos, um mundo aperfeiçoado serviu como esfera preparatória. Aqui, almas foram refinadas, aprendendo a natureza do reino de Deus, mas também testemunhando a ascensão e queda final da rebelião. Um testemunho da realidade duradoura de que os corações devem escolher livremente a quem servir. O julgamento final, portanto, representa menos um encerramento e mais um portal. Considere as implicações.
a eternidade com Deus, onde a paz não é um interlúdio fugaz, mas uma sinfonia ininterrupta. É uma realidade além da compreensão mortal, mas as Escrituras oferecem vislumbres de seu esplendor. O novo céu e a nova terra são descritos não meramente como lugares, mas como estados de existência onde a dor e a tristeza outrora conhecidas estão para sempre ausentes. Essa morada eterna é definida pela presença de Deus entre seu povo, uma comunhão face a face que ecoa a harmonia do Éden, agora restaurado e aperfeiçoado. O livro da vida, o registro central, desafia os crentes a refletirem sobre sua jornada. É um chamado para viver em um relacionamento deliberado com o divino, garantindo que suas vidas reflitam um compromisso com o amor, a misericórdia e a verdade. Para aqueles que têm a certeza de seu lugar no livro, a promessa não é apenas sobrevivência, mas um convite à cocriação na infinita criatividade e glória de Deus. À medida que o Apocalipse se desenrola, ele reafirma que o julgamento não é o fim, é o limiar de um vasto, novo começo. O milênio preparou os fiéis, mas a natureza ilimitada da eternidade realmente se revela quando se ultrapassa o julgamento para uma existência temporal com o Criador. É a continuação de uma história onde a paz, a justiça e o amor prevalecem. Uma narrativa onde o propósito eterno de Deus se torna realidade contínua. Essa visão profunda molda nosso presente, incitando a reflexão sobre a vida vivida e nos chamando à responsabilidade e à esperança. À medida que ações e desejos são pesados nessa balança divina, a essência da fé, da compaixão e da humildade nos guia em direção a um destino onde a eternidade é preenchida com a luz do amor eterno de Deus. Ao nos aprofundarmos na questão desconcertante de por que Satanás deve ser libertado após 1000 anos do reinado de Cristo, nos encontramos no cerne de uma das passagens mais enigmáticas do Apocalipse. Apocalipse 27:9. A passagem diz: quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra. O seu número é como a areia da praia do mar. Esta passagem desperta a curiosidade e nos impele a compreender a lógica divina por trás da libertação de uma força tão malévola de volta ao mundo que vivenciou milênios de paz e retidão sob o governo de Cristo. É como se a história se desenvolvesse em um crescendo, e este momento de libertação serve tanto como um teste final da lealdade da humanidade, quanto como um agente esclarecedor para revelar a verdadeira natureza do livre-arbítrio. Para uma profunda compreensão teológica, precisamos desvendar este profundo mistério. Ao longo do milênio, um mundo sereno se desenrola sob o reinado de Cristo, livre das correntes do engano de Satanás. É uma era marcada pela paz, onde as nações vivem sob o governo direto do Messias, um governo como nenhum outro, enraizado na retidão e na justiça, como retratado em passagens de Isaías e Miqueias. No entanto, esta antiga questão persiste. Sem oposição, a retidão realmente prevalece do coração, ou é um mero subproduto das circunstâncias? Pode-se perguntar por que a prisão temporária de Satanás não marcaria seu fim definitivo. Essa questão nos leva a uma compreensão da justiça divina que busca a lealdade genuína da humanidade, um verdadeiro teste de lealdade das profundezas de cada alma, em vez da obediência forçada. A libertação de Satanás introduz um ambiente onde a humanidade, vivendo em um mundo aparentemente perfeito, enfrenta a difícil escolha entre a lealdade eterna e a rebelião passageira. E assim, a história se desenrola. Satanás, mais uma vez solto, mira em enganar as nações, reunindo uma multidão de indivíduos tão incontáveis quanto a areia, de todos os cantos da terra. Não se trata de uma mera reunião física, mas de uma rebelião sinfônica contra a autoridade suprema de Deus. Nesse ato, testemunhamos o trágico potencial de rebelião existente até mesmo em uma criação regenerada. Uma rebelião que surge do livre-arbítrio e da escolha individual, oculta nos corações e revelada somente quando a liberdade recebe espaço. Por quê, então, essa rebelião é permitida antes de seu rápido fim? Ela se apresenta como um testemunho da liberdade humana, da realidade de que mesmo 1000 anos de paz perfeita não podem alterar um coração que se opõe ao governo divino sem transformação por meio da verdadeira fé e lealdade.
Esta é a maneira de Deus permitir que todo o potencial de obediência se esgote, todo motivo oculto seja revelado e todo coração escolha ou rejeite seu reinado perfeito. Em última análise, a justiça divina prevalece quando o fogo desce do céu para extinguir a aspiração insurgente de Satanás e sua hoste reunida. Este fogo representa não apenas o julgamento, mas também a intervenção divina, uma mensagem clara de que o poder soberano de Deus não pode ser minado. Ilustra a consumação de sua justiça, pondo fim à existência rebelde sem a natureza prolongada e à devastação da guerra humana. A soberania de Deus é reafirmada, apresentando um ato final que é resoluto e completo. O significado vai além da mera narrativa. Aqui vemos um oráculo divino anunciando a finalidade do propósito reinante de Deus. A derrota final de Satanás não é uma escaramuça física, mas uma purificação espiritual, afirmando a supremacia do governo de Deus, a futilidade da rebelião e o retorno indiscutível à ordem divina. À medida que a narrativa mais ampla se aproxima do julgamento do grande trono branco, este episódio serve como um prelúdio vívido para a revelação dos destinos eternos. Ele captura a difícil escolha que se coloca diante da humanidade, não apenas na grandeza da profecia, mas nas decisões diárias de fé, onde motivos ocultos encontram a graça divina e a verdade prevalece. Portanto, a libertação de Satanás após o milênio não é um descuido nem um risco desnecessário por parte de uma divindade benevolente. É uma revelação final, um momento revelador através do qual a lealdade da humanidade é profundamente testada e através do qual a justiça e a misericórdia de Deus permanecem incontestáveis. Nesta tapeçaria reveladora, o cenário está preparado para o início da eternidade, uma eternidade imaculada pelo potencial de rebelião, onde a paz é duradoura, não ditada por regras externas, mas emanando de corações eternamente alinhados com o propósito divino. Na revelação dos destinos finais, o grande trono branco se destaca como um momento crucial onde cada alma viva e ressuscitada enfrenta a justiça inflexível de Deus. O apóstolo João, em Apocalipse 20, 11-15, apresenta uma visão austera e inspiradora. Um trono radiante em pureza, situado sobre um cenário cósmico despojado do céu e da terra enquanto fugiam da presença divina. É uma cena de solene finalidade. Finalmente, a justiça divina acena com um olhar imparcial e onisciente. Imagine a assembleia, todos os mortos, grandes e pequenos, convocado de seus lugares de descanso, o mar oferecendo seus prisioneiros, a morte e o Hades entregando os seus. A humanidade se apresenta desmascarada, cada alma um livro aberto diante de Deus. Aqui, feitos há muito enterrados sob as areias do tempo são revelados. Nada escondido, nada esquecido. O registro eterno conhecido como o Livro da Vida carrega consigo um significado supremo. Para aqueles cujos nomes estão inscritos nela, revela-se uma promessa que transcende o tempo, uma passagem para um reino de eterna novidade, o novo céu e a nova terra, conforme descrito em Apocalipse 21. Esses anais sagrados testificam não apenas atos, mas também fé, graça recebida e o poder transformador da obra redentora de Cristo. Para o leitor moderno, essa imagem de julgamento pode evocar medo ou incerteza, mas serve como um testamento da justiça divina. O julgamento de Deus não é arbitrário, nem vingativo, mas é estabelecido em verdade e retidão. Cada ação e intenção, cada sussurro do coração, é justificado. Aqueles que são considerados em falta enfrentam o lago de fogo, um símbolo pungente de separação da fonte de toda bondade e da própria vida. No entanto, dentro dessa dura fronteira reside a esperança de renovação, pois onde o julgamento termina, a preparação para a eternidade começa para valer. Este momento, assustador e magnífico, forma um equilíbrio celestial à medida que o milênio se esvai. Ao longo de 1000 anos, um mundo aperfeiçoado serviu como esfera preparatória. Aqui, almas foram refinadas, aprendendo a natureza do reino de Deus, mas também testemunhando a ascensão e queda final da rebelião. Um testemunho da realidade duradoura de que os corações devem escolher livremente a quem servir. O julgamento final, portanto, representa menos um encerramento e mais um portal. Considere as implicações.
a eternidade com Deus, onde a paz não é um interlúdio fugaz, mas uma sinfonia ininterrupta. É uma realidade além da compreensão mortal, mas as Escrituras oferecem vislumbres de seu esplendor. O novo céu e a nova terra são descritos não meramente como lugares, mas como estados de existência onde a dor e a tristeza outrora conhecidas estão para sempre ausentes. Essa morada eterna é definida pela presença de Deus entre seu povo, uma comunhão face a face que ecoa a harmonia do Éden, agora restaurado e aperfeiçoado. O livro da vida, o registro central, desafia os crentes a refletirem sobre sua jornada. É um chamado para viverem um relacionamento deliberado com o divino, garantindo que suas vidas reflitam um compromisso com o amor, a misericórdia e a verdade. Para aqueles que têm a certeza de seu lugar no livro, a promessa não é apenas sobrevivência, mas um convite à cocriação na infinita criatividade e glória de Deus. À medida que o Apocalipse se desenrola, ele reafirma que o julgamento não é o fim, é o limiar de um vasto, novo começo. O milênio preparou os fiéis, mas a natureza ilimitada da eternidade realmente se revela quando se ultrapassa o julgamento para uma existência temporal com o Criador. É a continuação de uma história onde a paz, a justiça e o amor prevalecem. Uma narrativa onde o propósito eterno de Deus se torna realidade contínua. Essa visão profunda molda nosso presente, incitando a reflexão sobre a vida vivida e nos chamando à responsabilidade e à esperança. À medida que ações e desejos são pesados nessa balança divina, a essência da fé, da compaixão e da humildade nos guia em direção a um destino onde a eternidade é preenchida com a luz do amor eterno de Deus.